Olá, colegas de trabalho. Olá, amigos de profissão. É com muito prazer que eu estou aqui hoje e gostaria imensamente de agradecer à comissão organizadora pelo convite. O tema que nós vamos discursar agora são outras fraturas por fragilidade não femorais e não vertebrais, que são fraturas extremamente importantes porque são extremamente frequentes e que, por vezes, nós perdemos o timing, nós perdemos a oportunidade de tratar esses pacientes para evitar fraturas futuras. Aqui meu slide de conflito de interesse. Fui convidado e não tem nenhum conflito de interesse. Fraturas por fragilidade são fraturas resultantes de trauma de baixa energia, com a queda da própria altura ou trauma muito menor do que esse, sendo que é um sinal de que existe uma osteoporose subjacente a este osso. Um paciente que sofreu uma fratura por fragilidade tem alto risco de sofrer fraturas secundárias, especialmente nos 2 primeiros anos da fratura. É importante também lembrarmos que esses pacientes com osteoporose, quando comparados a indivíduos normais, que sofrem fraturas de alta energia, também têm traumas com maior frequência. As fraturas de fragilidade mais frequentes são quadril, coluna e distal do antebraço. Porém, outros locais, como fratura de úmero, costelas, tíbia, tornozelo, que devido à baixa densidade mineral óssea, especialmente aos 50 anos, apresentam fraturas, por suas vezes, com traumas mínimos. As consequências dessas fraturas, na qualidade de vida dos pacientes, na geração de dor e incapacidade, resultam numa perda de independência, um aumento de risco na morbidade e na mortalidade desses pacientes. Então, com o aumento da prevalência da osteoporose com a idade, que nós estamos vendo que a longevidade está aumentando cada ano que passa, com o envelhecimento da população mundial e com a mudança de hábitos, nós estamos vendo que a osteoporose aumentou significantemente e continuará a aumentar no futuro se não prestarmos atenção e o devido cuidado a esta doença. Em 1990, foi projetado naquela época que até 2050 a incidência mundial de fraturas de quadril em homens aumentaria em torno de 310% e 240% nas mulheres. Em 2010, essa estimativa era de que 158 milhões de indivíduos com alto risco de fratura já portadores de osteoporose. E já para 2040, estima-se que esse número dobrará devido às mudanças demográficas. Hoje, nós sabemos que 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 5 homens sofre de fraturas por osteoporose. Então, como fatores de risco, vale a pena lembrar que os fatores extrínsecos ou ambientais, como os pisos escorregadios, objetos no chão que podem causar tropeços, como cabos soltos, tapetes, iluminações insuficientes e falta de corrimão, são fatores que predispõem à queda e, consequentemente, a uma fratura por fragilidade. Já de fatores intrínsecos, nós podemos ver que as principais deficiências apresentadas por esses pacientes são alterações do equilíbrio, mobilidade e marcha prejudicadas, uma fraqueza muscular, uma diminuição da acuidade visual, doenças crônicas como distúrbios neurológicos, Parkinson ou um acidente vascular encefálico, ou até o uso de medicamentos, que é muito frequente no nosso meio, de antidepressivo, sedativo ou mesmo terapias múltiplas medicamentosas. Então, dentre as fraturas, a fratura distal do rádio, ela é a mais frequente dos membros superiores e mais frequente em pacientes maiores de 50 anos. É a segunda fratura geral mais comum em pacientes idosos. E como os fatores de riscos, mulheres, raça branca, ossos porosos ou mesmo a hipovitaminose D, que são fatores que influenciam esse paciente na sua perda de equilíbrio e mobilidade. Nós sabemos que apenas 15% das fraturas de punho ocorrem em homens e com o passar da idade essa taxa não aumenta muito em comparação às mulheres. A fratura de rádio também demonstra um aumento do risco de uma fratura subsequente, por exemplo, como da coluna vertebral e do quadril. Então é importante você diagnosticar, tratar a fratura e já iniciar o tratamento da osteoporose nesses pacientes. Mulheres acima de 55 anos, que sofreram uma fratura primária do punho, apresentam uma nova fratura em qualquer outro sítio nos 2 anos subsequentes. Precisamos ter atenção a isso. Considerar essa fratura como uma condição médica que inicia a cascata de fatores de fragilidade. Nós temos aí uma excelente oportunidade para o tratamento precoce da osteoporose e dos fatores secundários da fragilidade óssea, prevenindo novas fraturas por fragilidade. É importante marcador precoce e sensível da fragilidade esquelética nos homens. Nós sabemos que, por ser mais frequente nas mulheres, mas quando os homens apresentam, nós temos que investigar que ele pode ter uma osteoporose por detrás desse quadro.
Outra fratura por fragilidade, que é comum, são as fraturas da tíbia, onde ocorre uma diminuição da massa óssea e, com isso, a competência mecânica do platô tibial para flexão e compressão fica prejudicada, predispondo a fraturas. São mais frequentes no compartimento medial devido ao menor volume ósseo nesse local. Então, nesses casos de fraturas com traumas mínimos, nós temos que estar atentos que é uma fratura por fragilidade e que esse paciente pode estar acometido de uma enfermidade osteoporótica. As fraturas de osteoporose, que representam a terceira fratura mais frequente na população de idosos. Classicamente, elas são as mais difíceis, realmente, de serem justificadas para a osteoporose, porque elas estão associadas tanto a alterações musculares quanto fatores biomecânicos, porque nessas fraturas a força de torção e obesidade são considerados como fatores predisponentes, mas nós não podemos esquecer que nesses pacientes a osteoporose pode estar presente. Então, portanto, com o aumento da queda em idosos e a diminuição da densidade mineral óssea, as fraturas do tornozelo estão sendo consideradas, sim, como uma fratura de manifestação de fragilidade óssea. Nós sabemos que em torno de 75% a 80% essas fraturas ocorrem aí na sindesmose tibiofibular. E em torno de 20% dessas fraturas, esses pacientes podem, inclusive, apresentar-se como fraturas expostas. Outra fratura de fragilidade, que acomete ambos os sexos, porém é mais comum nas mulheres, são por traumas de baixa energia, por exemplo, a queda de própria altura, ou mesmo, que é frequente, quando se cai de uma cadeira e cai sentado. Às vezes, essa descoberta é acidental, porque esses pacientes apresentam-se tipicamente com a história de prévia, de queda leve, evoluindo com uma dor intensa na região da virilha, na coluna lombar profunda ou mesmo na região glútea. E, na maioria das vezes, esses pacientes vêm com dificuldade de se movimentar pela dor. Olha esse exemplo. Nós temos um raio-x aqui que, se nós olharmos despretensiosamente, provavelmente nós não vamos observar uma fratura nesse raio-x. Porém, esse paciente persiste com dor, a gente começa a perceber que existe um quadro mais acentuado e que, às vezes, o raio-x não mostra, e na ressonância nós temos essa fratura da asa do sacro. Então, é importante lembrarmos que pacientes com trauma de baixa intensidade, porém com dor e que vem com dificuldade de marcha, com dor nessa região, nós devemos investigar melhor. E a importância dessa fratura é que esses pacientes com fragilidade da pelve também têm um aumento da mortalidade no primeiro ano após a fratura. Então, ela também assume uma importância no diagnóstico e no tratamento desses pacientes. É importante lembrar que nem todos os pacientes têm uma alteração hemodinâmica, porque o sangramento não é tão abundante, mas que nós temos que estar alerta que alguns pacientes podem apresentar alterações hemodinâmicas e com um quadro de uma hipotensão. Em conclusão, nós temos que a identificação dessas fraturas, principalmente no rádio distal, é uma importante medida para o tratamento da osteoporose e reduz significativamente a incidência de fraturas subsequentes. Nós temos que, com a identificação desse tipo de fratura, nós podemos ter uma redução do risco em aproximadamente 65% de todas as fraturas de coluna e de quadril, e em torno de 86% para as fraturas de quadril nos próximos 4 anos. Por isso que eu chamo sempre a atenção que uma simples fratura de Cules, que é uma fratura simples e corriqueira no nosso dia a dia, tem uma tamanha importância para que nós não perdemos esse tempo para diagnosticar e iniciar o tratamento desses pacientes. Que as fraturas por fragilidade estão relacionadas, sim, ao aumento da mortalidade, sendo que o risco decorrente de fraturas não femorais e não vertebrais se aplica a pacientes acima de 75 anos e aqueles que evoluíram com refraturas. Então, mais uma vez, fratura por fragilidade nesses sítios que nós falamos tem uma importância muito grande para os nossos pacientes, a sobrevida e a sua qualidade de vida. E não perder, essa é a mensagem mais importante, não perder a oportunidade para tratar o paciente, prevenindo de uma próxima fratura. Mesmo que a massa mineral óssea desse paciente se apresente com um quadro pura e simplesmente de um quadro de uma osteopenia. Porque mesmo com osteopenia e uma fratura classificada como uma fratura de fragilidade, esses pacientes são merecedores, sim, de tratamento como se fosse uma osteoporose, porque eles têm uma fragilidade e eles têm, sim, um quadro osteoporótico. Gostaria mais uma vez de agradecer a atenção e dizer que estamos à disposição para eventuais perguntas e dúvidas. Muito obrigado.